Imagine viver uma vida cercada por dinheiro, mas sem paz. Mateus tinha tudo o que muitos desejavam: riqueza, poder, influência. Mas no fundo, ele sabia que faltava algo. Afinal, do que adianta acumular moedas se o coração continua vazio? Em um mundo onde a voz do arrependimento era abafada pelo som das moedas caindo sobre a mesa, Mateus foi confrontado por um chamado que mudaria sua história para sempre. Como um homem desprezado pelo próprio povo, se tornou autor de um dos evangelhos mais impactantes da Bíblia. E o que essa transformação pode ensinar a você hoje? Se prepare, porque o que você vai descobrir pode mexer com as estruturas da sua vida. Mateus cresceu em um lugar onde a vida não era fácil. A Galileia vivia sob o controle romano, e o povo judeu sentia o peso dessa dominação todos os dias. Os impostos eram altos, a injustiça era comum, e muitos lutavam para manter sua fé e sua identidade. No meio dessa opressão, começava a surgir um sentimento de arrependimento. As pessoas se perguntavam se deveriam renunciar ao caminho errado e buscar algo maior. Para Mateus, esse ambiente era apenas o início de algo que ele jamais poderia imaginar. Naquele cenário pesado, Mateus via pessoas passando com olhares cansados e ombros caídos. A cobrança de impostos não lembrava apenas o domínio romano, mas também o peso que todos carregavam no coração. Arrependimento era um assunto que começava a surgir nas conversas, mas a ideia de renunciar ao passado ainda parecia distante. No entanto, mesmo no meio daquela escuridão, um chamado estava prestes a acontecer, algo que mudaria a vida de Mateus para sempre. Mateus escolheu um caminho que poucos entendiam. Ele se tornou coletor de impostos, um trabalho que muitos judeus viam como traição. Aos olhos do seu povo, ele era um homem que havia renunciado à própria fé para ganhar dinheiro. Cada moeda que passava por suas mãos era um lembrete da escolha que fez. Uma escolha que o afastou das pessoas e o aproximou dos romanos. Arrependimento? Talvez ele sentisse, mas o desejo por status e riqueza parecia falar mais alto. Sentado à mesa de coleta, Mateus via as pessoas evitando seu olhar. Ele sabia o que elas pensavam: traidor, vendido, pecador. Cada rosto virado, cada palavra sussurrada era um lembrete de sua condição. Ele tinha dinheiro, mas havia perdido algo muito maior: o respeito e a conexão com seu povo. No fundo, ele se perguntava se aquele era realmente o caminho que deveria seguir. Mas um chamado estava prestes a ecoar, um convite que mudaria tudo. Era um dia comum, como qualquer outro. Mateus estava sentado à mesa, contando moedas, quando uma voz inesperada ecoou: "Segue-me." Aquelas palavras simples vieram de Jesus, que o olhava com um misto de firmeza e compaixão. Para Mateus, o tempo pareceu parar. O que fazer? Continuar agarrado ao dinheiro? Ou renunciar a tudo e seguir aquele homem que dizia ter a verdade? Em um instante, ele precisou decidir entre a vida que conhecia e o chamado que poderia transformar tudo. A decisão não foi fácil. De um lado, o conforto financeiro e a segurança que o dinheiro trazia. Do outro, um convite que prometia algo muito maior. Uma vida cheia de propósito, mas repleta de incertezas. Mateus poderia ter ignorado o chamado, continuar contando moedas e vivendo como sempre viveu. Mas naquele momento ele escolheu se levantar. Deixou tudo para trás, inclusive o peso do arrependimento que carregava. E ao dar aquele passo, ele não imaginava que estava prestes a iniciar uma jornada que o levaria a mudar o mundo. Mateus, que antes era visto como um traidor e pecador, agora caminhava ao lado daquele que prometia redenção. De cobrador de impostos rejeitado, ele se tornava um discípulo de Jesus, aprendendo que o verdadeiro valor da vida não estava nas moedas, mas no propósito. Arrependimento passou a ser mais do que um sentimento. Tornou-se uma ação concreta, um passo firme rumo a uma vida transformada. Renunciar ao passado não foi fácil, mas foi a única maneira de abraçar o chamado que Jesus lhe fez. A cada passo que dava ao lado de Jesus,
Mateus sentia o peso do arrependimento sendo substituído pela leveza do perdão. Ele já não era mais o homem sentado à mesa de coleta, mas um apóstolo em formação. O chamado que recebeu não era apenas para segui-lo, mas para ser uma voz para os rejeitados, os esquecidos, os pecadores. Mateus, que um dia foi desprezado, agora encontrava seu lugar entre os 12, carregando a mensagem de transformação que ele próprio experimentou. Após decidir seguir Jesus, Mateus fez algo inesperado. Organizou um banquete. Mas não era um banquete comum. Ele convidou aqueles que, assim como ele, eram rejeitados pela sociedade: publicanos, pecadores, gente considerada indigna. Em vez de se esconder ou tentar apagar seu passado, Mateus abriu as portas para todos, mostrando que o arrependimento não apenas transforma, mas também acolhe. A mesa estava cheia, não de nobres, mas de pessoas comuns, famintas não apenas de comida, mas de aceitação e perdão. Enquanto muitos criticavam a escolha de Mateus, Jesus permanecia ao seu lado, compartilhando o pão com aqueles que o mundo desprezava. Para Jesus, aquele banquete era um símbolo poderoso. O chamado divino não exclui ninguém, nem mesmo os mais rejeitados. Mateus havia renunciado ao seu passado, mas não aqueles que ainda viviam nele. Ele usou o banquete como um convite, uma chance para que outros também ouvissem o chamado que mudou sua vida. E naquele momento, a mesa se tornou um lugar de graça, onde até os piores pecadores podiam encontrar um novo começo. Mateus, que um dia foi desprezado por sua profissão, agora usava suas habilidades para algo muito maior. Ele pegou o talento de escrever, antes usado para registrar impostos, e transformou-o em uma poderosa ferramenta para espalhar a mensagem de Jesus. Com cada palavra, ele conectava os milagres e ensinamentos de Cristo às profecias do Antigo Testamento, mostrando que Jesus era o cumprimento das promessas divinas. Arrependimento, renúncia e chamado se tornaram temas centrais em suas páginas, um lembrete constante de que a transformação verdadeira começa no coração. Através de seu evangelho, Mateus não apenas registrou os feitos de Jesus, mas também criou uma ponte entre o passado e o presente. Ele sabia que muitos judeus ainda estavam presos às tradições antigas, sem compreender que o Messias prometido já estava entre eles. Ao contar a história de Jesus, Mateus fazia um convite sutil: leia, entenda, renuncie ao que te prende e abrace o chamado para uma nova vida. Cada linha escrita era uma tentativa de despertar corações endurecidos, oferecendo não apenas palavras, mas um caminho para a redenção. Após escrever seu evangelho, Mateus não se acomodou. Ele pegou a mensagem que havia registrado e saiu pelo mundo, levando as boas novas para terras distantes. A missão não era fácil. Em cada cidade, ele enfrentava rejeição, desprezo e até perseguição. Mas o chamado que havia recebido era mais forte que o medo. Ele sabia que sua vida não era mais sobre moedas ou status, mas sobre almas. E assim, Mateus tornou-se um mensageiro da esperança, levando a todos a mesma transformação que ele próprio havia experimentado. Mesmo diante dos perigos, Mateus seguiu firme, acreditando que cada passo valia a pena. Ele já havia renunciado a tudo: riqueza, segurança, reputação, para seguir Jesus. Agora, ele se dedicava a fazer o mesmo convite para outros: arrepender-se e seguir o caminho da verdade, de uma terra a outra, de um povo ao outro. Mateus continuava a espalhar o evangelho, não apenas com palavras, mas com sua própria história de redenção. E em cada palavra dita, ecoava o mesmo chamado que um dia transformou sua vida: segue-me. E agora, depois de conhecer a transformação de Mateus, fica a pergunta: qual é o chamado que você está ignorando? Talvez você também esteja preso a algo que parece confortável, mas que não preenche o vazio do coração.
Está na hora de renunciar ao que te impede de viver plenamente e abraçar o verdadeiro propósito que Deus tem para você. Mateus deixou as moedas para trás e encontrou um novo sentido para sua vida. E você? O que está disposto a deixar para seguir o caminho que realmente importa? Se essa história mexeu com você, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode te ajudar a transformar sua vida, assim como Mateus transformou a dele.